Cristo com essas coisas? Porque para nós hoje, quando a gente fala das festas no Velho Testamento, e a gente tem uma ideia a ideia que a gente já tem formada na cabeça, até mesmo pelas pregações e até por esse estudo mesmo que foi dado do ano passado. Então, de perceber que todas essas festas apontavam para Cristo. E é muito interessante porque você vai perceber que uma festa complementa a outra. Muitas vezes ela ratifica o que a outra está dizendo e acrescenta alguma coisa a mais. É como o Evangelho né? Progressivo, né? É sempre assim na Escritura. Então, prestem bastante atenção e tentem fazer determinados links, determinadas ligações, porque muitas coisas nessas festas, eu vou dizer que todos os pontos da festa apontam para Cristo e a sua obra. Então, você vai perceber que a festa também tem um porquê, um porquê daquele momento ali, Uma festa das primícias, ela celebra a abundância de colheita. Só que essas coisas, elas não ficam por ali. Na realidade, elas estão apontando para outra coisa, que é Cristo e a sua obra. Eu só gostaria de lembrar, esses estudos foram tirados desse livro, Encontrei Jesus numa Festa em Israel. E nós, no último retiro, nós falamos sobre o sábado. E o sábado ele vai permear o dia do descanso, todas as festas, vai estar envolvido em todas as festas. Por quê? Porque é o dia do Senhor. E todas essas festas vão apontar para esse dia, para o dia do Senhor. Para o dia passado, para eles futuro, mas para nós passado e para o futuro também. Aquele dia que o Senhor vai vir buscar a sua igreja. A segunda foi a festa da Páscoa, que mostrava ali a morte de um cordeiro substituindo alguém. Então você vê ali esse aspecto da substituição. E a festa dos pães asmos, que era uma festa que seguia a Páscoa. E ela estava junto da Páscoa de tal forma que você vê a Escritura, os judeus chamando de Páscoa tudo. Tanto ali a refeição do cordeiro, quanto a festa dos pães asmos, Então, a gente viu que na festa dos pães asmos, quando o fermento era lançado fora, tinha até aquela brincadeira dos pais com os filhos, uma brincadeira extremamente didática, que eles colocavam o fermento pela casa. E o fermento naquela época não é esse fermento que você compra em padaria, era o próprio pão do dia anterior, que fermentava, e eles utilizavam aquilo para o uso diário, para outras coisas, E ali o fermento representava o pecado, então eles escondiam essas coisas pela casa, as crianças iam buscando com os pais e tal, e pegava tudo isso e jogava fora e queimava. E a festa dos fermentos, a festa dos pães asmos, apontava para a morte de Cristo. A gente sempre fala, ali no final final não, no meio das instruções para a ceia, que ele diz assim, que com o sacrifício de Jesus, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. E às vezes eu ficava sempre cafifado, mas a ceia não aponta para a ressurreição? Por que fala em morte aqui e tal? Por quê? Porque era isso que representava a morte do Senhor Jesus. Na carne, ele condenou o pecado. Então ele morreu como o fermento que era lançado fora e queimado. Então a morte dele representava a morte para o pecado. Cristo, levando as nossas iniquidades, ele morre, ele se desfaz. Aquilo é queimado, aquilo é lançado fora. Por isso que a morte de Jesus é tão importante. O sepultamento dele é o sepultamento do pecado. Tanto que Paulo vai falar em Romanos que nós fomos sepultados em Cristo Jesus. E ali com a questão do batismo. E nele ressuscitamos. Então a morte do Senhor Jesus, com a morte do Senhor Jesus, está se anunciando que o pecado foi condenado na carne de um homem que era Cristo. E agora ele não tem mais domínio sobre nós. E a festa das primícias, ela vai apontar para um aspecto posterior a esse sacrifício, que é a ressurreição. Então, vamos começar abrindo Levíticos capítulo 23, verso de 9 a 14. Levíticos capítulo 23,
versos de 9 a 14. Eu gostaria de deixar avisado, né, que nós vamos seguir os horários. A única coisa que não vai ser muito seguida e que pode atrapalhar é o estudo. Tá? Então nós estamos começando aqui 10h30, 11h30 é o término. Se não der para terminar 11h30, olhar aqui e vi que ainda dá para falar, eu vou falar um pouco mais. Tá? Então, senão a gente divide, a gente tem um tempo à noite, depois da devocional. Tá? Então, assim, pra ninguém ficar desesperado com o almoço, com o janta, eu quero comer e tal. Não tem crianças. Crianças têm um tratamento diferente, né? A gente amarra ali no carro, sai puxando. Então, lógico que é diferente para as crianças, a questão de horário de almoço e tal, eles fogem a essa regra, né? Mas o restante, né? O restante não. Tá? Então, assim, o nosso retiro, ele é centrado aí na palavra de Deus. A gente tem muito tempo livre, bastante tempo livre. Então, se a gente ultrapassar, para a gente não ficar muito desesperado, né? E entender que esse é o propósito aqui desse dia. Né? É como um sábado, né? Então lá, Levíticos capítulo 23, os versos de 9 a 14. O capítulo 23, como nós já vimos, né? As festas solenes do Senhor. E aí, você vê todas as festas sendo estabelecidas, sendo apresentadas no livro de Levíticos. Você vai ver alguns detalhes em outros capítulos. Até a gente vai trabalhar outros capítulos do livro de Levíticos, principalmente quando a gente for falar sobre o dia da expiação. Mas as festas estão aqui. Então, do verso 9 até o verso 14, diz assim: as primícias. Aí você tem um texto que aponta também para um texto paralelo com relação a essa festa. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando entrares na terra que vos dou e cegares a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor para que sejais aceitos. O dia imediato ao sábado o sacerdote moverá. O dia em que moveres o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto ao Senhor. A sua oferta de manjares será 2 dízimas de 1 éfa de flor de farinha amassada com azeite, para oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, e a sua libação será de vinho, a 4ª parte de um hin. Não comereis pão, nem trigo torrado, nem espigas verdes, até o dia em que trouxeres a oferta ao vosso Deus. É estatuto perpétuo, por vossas gerações em todas as vossas moradas. Então, aqui nós estamos vendo o Senhor, na Escritura, né, o Senhor Jesus estabelecendo aí por meio de Moisés essas festas. E no caso aqui seriam as festas da primícia, que era a 3ª festa do calendário judaico. Então nós temos Páscoa, Pães Asmos e logo após as primícias. Então, no 14º dia, abram aí Levíticos 23, 5. No 14º dia de Nissan, ou Nisan, melhor dizendo, o povo celebrava a festa da Páscoa. No 15º era a festa dos Pães Asmos, Levíticos 23, verso 6. E depois disso, né, assim, a expressão que ele usa assim, no livro, quase sem fôlego das cerimônias, eles continuavam a festejar, agora na sombra da esperança e da redenção, que as 2 festas anteriores, isso vai ser apresentado nas primícias, projetavam ao 16º dia de Nisan. Quando esse dia chegava, era a festa das primícias, a 3ª festa da primavera. Uma coisa interessante é que essa festa não foi celebrada, nem era para ser celebrada no deserto. Tá? Mas o objetivo dela era para ser celebrada após o sábado, tá? Mas quando eles entrassem na terra prometida. Lá em Levíticos capítulo 23, verso de 11 e 12, diz assim: este moverá o molho perante o Senhor para que sejais aceito. No dia imediato ao sábado. Ou seja, qual é o dia imediato ao sábado? O domingo. Então, o domingo, o primeiro dia da semana, festa das primícias. Isso é muito importante. Tá? Isso é muito importante. Você percebe que nessas festas, eles comemoravam o sábado, tá? E o auge da festa, muitas vezes, era no dia posterior, que é o dia do Senhor. Né? E a gente vai entender por que isso. Tá? Porque as primícias estão atreladas à ressurreição de Cristo. Tá?
Então, esse dia, após o sábado, ele representava o dia da colheita da primavera. Então, o dia que eles iriam colher, colher esses frutos, né? Naquele tempo, a data era um pouco imprevisível por causa do calendário e tal, né? Mas, em geral, a colheita sempre começava nesse período. E aí você tem duas coisas aqui já interessantes. Eu vou até antecipar. Primeiro, que apontava para a ressurreição de Cristo. Obrigado, João. Como primícias, a festa era no primeiro dia do Senhor. No primeiro dia da semana. O nosso domingo. Então apontava para a ressurreição. E não só para a ressurreição, mas para os frutos dessa ressurreição. Porque o dia após o sábado era o início da colheita da primavera. Eles iriam colher, começavam a colher os frutos. E aí isso está relacionado à igreja de Cristo, aos frutos da ressurreição. Então, assim, a festa tinha alguns requisitos, né? E o primeiro requisito é aquilo que eu já até comentei. Era uma festa para ser comemorada na terra de Canaã. Ela não foi nem celebrada no Egito, nem no deserto. Por quê? Porque não faria sentido a festa ali naquele momento. No deserto, o que acontecia? O povo era nômade, né? Ele não plantava, ele não colhia, né? Não havia primícias, ou seja, primeiros frutos a colher daquilo que eles plantaram. E no deserto, o que acontecia com Israel? Israel vivia debaixo da graça, mais pura graça, demonstrada de uma forma assim, muito especial na provisão do maná, da água, que era tirada da rocha, e das codornizes. Né? Então essa festa ela só se inicia quando Israel entra na Terra Prometida, que quando eles colocam, interessante, o pé na Terra Prometida, o que acontece? O maná cessa. E esse maná, ou seja, esse alimento é substituído por quê? Pelas dádivas rotineiras, ou seja, pela providência natural de Deus, que também é graciosa, que também tem esse aspecto, né? Às vezes a gente só vê o lado sobrenatural, e tal, e aquela coisa toda, né? Mas o ordinário tem o mesmo peso, que essas coisas que Deus dá de forma sobrenatural. É lógico que a aplicação e o propósito, eles são, às vezes, não diferentes, mas complementares. Mas a ideia é mesmo, é Deus graciosamente, por meio do seu amor, provendo o seu povo. E era dessa forma que, ao entrar na Terra Prometida, o Senhor ia suprir. E aí você tem outro aspecto que ele não toca no livro, que, na realidade, Canaã é a representação da Nova Jerusalém. Voltando ao Éden. Começa com Éden e termina com Éden. O Gênesis termina com o Éden. Então você vê que Canaã representava isso. Era uma terra que dava leite, dava fruto. Inicialmente, como era com o homem, aquilo que ele plantava, ele ganhava, a terra produzia, crescia 100, 60 por 1. Ele usa até essa expressão, né? 10, 60 por 1, quando fala sobre o Evangelho. Acontece isso ali na Terra Prometida. E quando vem o pecado, essas coisas já não são mais assim. A terra já não é abundante, ela vai produzir também cardos e abrolhos por causa do pecado. Então Canaã é reflexo do novo mundo. Abram aí Deuteronômio capítulo 8 e nós vamos ver isso, né? Uma terra que mana leite e mel. E é interessante porque isso faz parte das primícias também. E nós vamos perceber isso lá dentro, lá mais adiante. Por quê? Porque as primícias não estão relacionadas somente à ressurreição de Cristo, mas aos resultados dessa ressurreição, que seria uma colheita abundante. E não somente a isso, mas a um novo mundo. A um novo mundo. Onde mana leite e mel. Olha o que diz o verso 11 até o verso 18. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprir os seus mandamentos, juízos e estatutos que hoje te ordeno. Para não suceder que depois de teres comido estiveres farto, depois de haver edificado boas casas, morados nelas, depois de multiplicar os teus gados, os teus rebanhos, se aumentarem a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo que tens, se eleve o teu coração e te esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão.
Percebam, essa é a terra que mana leite e mel. Fartura. Que te conduziu por aquele grande e terrível deserto, serpentes abrasadoras, de escorpião e de secura, que no deserto sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar, te provar e te fazer bem. E afinal, diga no teu coração, a minha força e meu braço, a força do poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu aos teus pais, como hoje se vê. Então você perceba que essa festa ela tinha um propósito. E o propósito estava voltado para a terra de Canaã. Era a providência divina de Deus agora, né? E por isso ela deveria ser celebrada ali. Ah? Então você vai perceber como na festa das primícias, como em todas as outras festas, eu não sei se vocês notaram isso, mas sempre havia duas dimensões. Uma dimensão pessoal e uma dimensão comunitária. Você vê isso na festa dos pães asmos, que eles comemoravam em casa, tem aquela cerimônia de você jogar o fermento fora. O paralelo na nossa cultura, paralelo assim, né, de brincadeiras didáticas, né, com a família, para que os filhos aprendessem de uma forma lúdica as questões espirituais, é o que você vê no Natal de esconder os presentes. Entende? De Papai Noel e tal, aí você esconde os presentes, né? Só que isso aí não ensina nada a ninguém. Então sempre tem esse aspecto pessoal e esse aspecto comunitário. Então você tem a festa dos pães asmos em casa e você tem o oferecimento de sacrifícios no templo. A Páscoa, a mesma coisa, era uma reunião, era um almoço comunitário. Você tinha lá, o pai ia, sacrificava o cordeiro, comia com a família, e você tinha isso no templo também. Então sempre havia esses dois aspectos. E na festa das primícias também. Tá? Então muitas vezes essa festa variava de uma casa para outra. E provavelmente algumas pessoas se reuniam na casa dos pais, dos avós, outras do irmão mais velho. Então você vê essas festas com esses dois caracteres, pessoal e comunitário. Ou seja, na vida da família e na vida da comunidade do povo de Deus. E é interessante porque todas essas festas tinham um caráter, que era o caráter da representação da redenção. Tá? Então, como nós já vimos, demos uma olhada assim, geral, né, sobre a questão da festa das primícias, tá? Eu gostaria de falar agora sobre uma questão específica. Ou seja, a festa das primícias era uma festa da colheita, e ela se encaixava no calendário agrícola do Oriente. É interessante porque parece que naquele tempo o calendário estava relacionado, até mesmo religioso, à questão agrícola, né, dos frutos da terra, né? E é interessante porque essa festa ela se encaixa nesse calendário agrícola do Oriente Médio, de uma maneira geral, né, coincidindo com o tempo das bênçãos da colheita na terra, em que Deus deu ao seu povo, né? Quando o Senhor estabelece as festas, a Páscoa ela era o marco do início do calendário. O calendário começava com a Páscoa. Começou com a Páscoa. E é interessante por quê? Porque na perspectiva de Israel, esse calendário que representava, né, a vida do povo, ou a nova vida do povo, ela não estava definido pelo calendário agrícola. Por mais que muitas vezes pudesse se parecer conforme eram os outros povos. Mas estava relacionado à redenção. Esse calendário foi estabelecido por Deus em Israel, né? Então ele estava todo relacionado à redenção. Lembra quando nós falamos da Páscoa? Que o dia que o Senhor Jesus morreu era o dia que o cordeiro foi sacrificado, né? E quando lá ele está sacrificando, que o Senhor diz, está consumado, na mesma hora o véu se rasga. E a hora quando vem a escuridão e aquela coisa toda, todas aquelas horas batem assim, precisamente na hora que o sacerdote está sacrificando lá no templo, e o Senhor Jesus está morrendo lá fora dos portões de Israel. Então tudo isso estava muito bem marcado, por quê? Porque foi Deus que estabeleceu.
Então, nesse aspecto, você percebe que inicialmente, né, quando essas festas, no caso, primícia inicia, tá? Na terra de Canaã, era uma festa bastante simples. Né? As chuvas da primavera, elas vinham, regavam lá o campo, né? E o sol aquecia lá as plantações, a cevada e o linho, a planta que produziu o tecido, começava a mostrar os primeiros sinais de amadurecimento da época, correspondente ao 7º mês desse calendário agrícola. E aí, quando os campos ainda estavam assim, aquele mar verde, começavam a mostrar as primeiras ondas douradas. Eu não sei como é que é isso, porque eu nunca trabalhei em agricultura, a nossa realidade é tão urbana, né? Nesse momento que esses frutos começavam a aparecer, o agricultor israelita ceifava esse primeiro feixe do cereal, né, bem maduro, ele colhia e levava ao sacerdote. Aí o que o sacerdote fazia, como nós vimos aqui? Ele pegava essa oferta e movia diante do Senhor no dia depois do sábado, ou seja, no dia seguinte. E aí derramava essa libação como sacrifício ao Senhor. E isso era uma atitude de gratidão a Deus e louvor pela dádiva bondosa de Deus, daquilo que Deus tinha feito. E é interessante que se vocês voltarem lá para Levíticos, vocês vão perceber que essa oferta, ela era oferecida juntamente com um cordeiro de 1 ano sem defeito. Eu creio, assim, eu posso estar errado, mas eu creio que por que essa oferta era dada? Porque o cordeiro representava quem? Sempre atrelando essas coisas ao quê? A obra de Cristo. Né? Não deixando esse caráter ficar escondido, né? Porque as primícias é consequência dessa obra. Então sempre se fazia um sacrifício, né? E também, acompanhado desse sacrifício, né, ele tinha uma oferta de manjares com flor de farinha misturada com azeite, né, uma oferta de libação também de vinho, 1 litro de vinho e tal. E tudo isso era em louvor à graça maravilhosa de Deus. E tudo isso está descrito lá em Deuteronômio capítulo 26. Abram aí. É interessante Deuteronômio capítulo 26. Por quê? Porque que Deuteronômio é? Deuteronômio é a repetição da lei. Na realidade, Moisés, ele repete tudo o que acontece, principalmente as prescrições divinas, né, são repetidas aqui em Deuteronômio. E aqui você, no capítulo 26, você tem aí a festa das primícias. E nesse capítulo, lá no verso 11, você percebe que essas coisas são descritas assim, aqui. Aí ele diz assim, esse sacrifício, ou seja, essa festa tinha esse caráter de quê? De gratidão ao Senhor, né? E aí o povo se alegrava. Alegrar-te-ás por todo o bem que o Senhor teu Deus te deu e te tem dado a ti, a tua casa, tu, o levita, e o estrangeiro que está no meio de ti. Então percebam que a festa das primícias, o campo estava branco, estava assim, na realidade, ele estava começando a produzir os primeiros frutos. Você olhava, né? Aquele mar verde, aí você vê aqueles frutos destoando daquele verde, já surgindo aqueles primeiros frutos. Aí o agricultor ia lá e tirava e oferecia ao Senhor como gratidão a Deus pela colheita que ele ia ter, né? Pelos frutos, pela abundância de víveres que ele ia ter, né? E aí ele vai e oferece ao Senhor. E é interessante porque é uma atitude de gratidão a Deus, né? E é uma coisa que eu vou falar mais adiante. É por isso que você tem dois comportamentos aqui, acho que é em Deuteronômio mesmo, que estão relacionados à festa das primícias, que é a respiga e o dízimo. E é interessante porque o dízimo toma um caráter aí completamente, às vezes, diferente daquilo que a gente tá imaginando, né? Por quê? Porque é uma atitude de gratidão a Deus, né? Dos frutos que o Senhor nos dá. E essa atitude de gratidão tem um paralelo. E que paralelo é esse? Eu estou recebendo em abundância, na perspectiva de receber também em abundância, né? E eu vou dar em abundância. E a respiga, eu vou falar mais adiante, e
E o dízimo tinha essa perspectiva. Tá? Gratidão ao Senhor. Então eu me sinto grato por aquilo que Deus me fez. Aí eu dou o dízimo. Aí eu permito que os frutos da minha terra caiam no chão e eu deixo para o pobre e para o necessitado, porque eu tenho em abundância. Ou porque eu vou receber disso. E com uma atitude de gratidão a Deus, eu dou. A festa das primícias, ela tem um olhar adiante, um olhar para frente. Tá? Por quê? Porque não era apenas uma celebração de ação de graças, como a gente acabou de ver aqui. Tá? Apesar de ser uma atitude assim, de resposta, de expressão de gratidão, de resposta a Deus, por safras abundantes, a festa das primícias, como nós já falamos, ela tinha um sentido espiritual maior. Quando Israel apresentava lá os primeiros feixes, os feixes novos ao Senhor, essa oferta trazia na sua essência sinais de esperança de uma nova vida. Tá? E aí, isso a festa fazia com que os israelitas olhassem para o futuro, e isso exigia fé da parte deles. E aí tem um contraste muito grande entre as festas pagãs, porque você tem, por exemplo, eu estava lendo um texto paralelo a esse aqui, um livro sobre Israel, acho que é Ronald DeVos, sei lá, o cara deve ser um nome francês ou alguma coisa assim. E é um livro que fala sobre Israel e sobre as festas de Israel também, mas ele fala de Israel como um todo. E a perspectiva dele é muito interessante, é lógico que não é uma perspectiva cristã. Por quê? Porque ele diz que essas determinadas festas aqui eram praticadas, comportamentos aqui praticados pelos povos pagãos. Tá? Os povos pagãos tinham também festas que celebravam a abundância de bens, da agricultura. O calendário daquela região era um calendário voltado para o período de safra, entre safra, como acho que é inverno, outono, acho que está relacionado a isso, né? Aí a vida daquela sociedade girava em torno disso. Por isso que no início, como eu falei, parece que Israel também, que o Senhor estabelecia que o calendário judaico girasse em torno dessas festas. Não girava em torno dessas festas agrícolas. Girava em torno da redenção. Por isso que ela começa com a Páscoa. Se você pegar lá Êxodo, acho que é o capítulo 12, verso 1, se eu não me engano, você vai ver que o Senhor estabelece a Páscoa e diz, nesse dia vai ser o primeiro dia do ano. Que seria abril do nosso tempo, eu acho, se eu não me engano. Então, na realidade, o calendário judaico, ele girava em torno da redenção. E essas festas estavam inseridas nesse contexto. Por que eu estou falando isso? Porque há um contraste das festas pagãs com as festas de Israel. Porque elas eram repletas, elas eram sustentadas de superstição. A atitude de Israel para com esse sacrifício era a atitude de gratidão a Deus, na certeza, a perspectiva que o Senhor ia fazer aquilo que ele disse. Ia dar aquilo que ele iria dar em abundância, iria dar em fartura. E a gente vê que o povo de Israel não merecia isso, mas ele fazia isso por amor ao seu povo. E você vê a questão do mérito muito clara ali no deserto, a atitude deles no deserto. E tem um ponto ali interessante na história de Balaão e Balaque, que é muito interessante. Eu acho que eu comentei isso na última vez, que eles tentam fazer uma maldição, amaldiçoar o povo de Deus e tal, e depois em Números ele está carregado da rebeldia do povo de Deus. Você vê ali, acho que nos capítulos anteriores, capítulo 23, você vê a rebeldia, a obstinação do povo, o Senhor castigando o povo. Aí chega ali em Balaque, em Balaão, o Senhor não contemplou iniquidade em Israel. Eu falei, como assim? Quer dizer, você vê que a história do povo de Deus mostra que eles não mereciam aquilo que eles estavam recebendo, mas que o Senhor dava. Então não há esse relacionamento, e essas festas mostravam de troca. Eu te dou e você me dá. E eu faço isso para você e você me dá. Então você vê isso nos povos pagãos.
E aí, esses, por exemplo, os adoradores de Baal, né? Eles faziam negociações assim angustiantes com os seus deuses, tentando persuadi-los. E uma dessas formas, a gente vê lá em 1 Reis, capítulo 18, verso 20. Quem puder abrir, abre aí, por favor. O que eles faziam? 1 Reis, 18, 28, desculpa. O que eles faziam? Leiam aí para mim. E eles clamavam a grandes vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue. Eles cortavam as suas gargantas até sangrar. 1 Reis 18, 28. E por quê? Tudo isso para obter o favor. Né? Um outro comportamento que eles faziam: queimavam seus filhos como sacrifício para garantir prosperidade. O culto a Moloque era assim. 2 Reis, capítulo 23, verso 10. Você vê aí, nesse comportamento, você vê aí sinais de uma corrupção. 2 Reis, 23, 10. Corrupção do entendimento do que significa o quê? Expiação. Satisfazer um Deus irado. Né? E é lógico que um comportamento completamente distorcido a respeito de Deus. É o conhecimento de Deus que se perde com o tempo. Né? Você não tem um Deus irado no Velho Testamento. Você tem um Deus que ama o seu povo, mas um Deus que disciplina. Né? Um pai que disciplina não é um pai irado. Ainda mais Deus. Né? Você vê ele falando que vai derramar sua ira, e aí Moisés, não faz isso, Senhor. Por quê? Porque Cristo afasta a ira de Deus sobre o seu povo. Né? Por mais que o Senhor discipline o seu povo, o que está sobre ele é o seu amor, a sua graça. Né? Olha o que diz ali. 2 Reis 23, 10. Pode ler alguém aí. De igual modo, profanou Tofete o lugar pagão de adoração que ficava no vale de Hermon, e a destruição foi de tal ordem que ninguém mais conseguiu sacrificar ali seus filhos e filhas, queimando-os em adoração ao Deus de Moloque, como era costume de fazer. Então, esse era o comportamento deles. Eles viviam por meio dessas superstições repletas de medo. E é interessante porque a cada ano eles mediam o sucesso religioso deles pelo número de sacas de cereais, e o insucesso pelo número de mortes por família. Aí você vê um contraste com Israel. Israel não precisava negociar com Deus nesse aspecto, né? Para garantir que o Senhor iria cuidar deles, das suas necessidades diárias, ia suprir as suas necessidades. Ele havia prometido fazer esse tipo de coisa como demonstração de amor, baseado em quê? Na sua aliança. Claramente isso na sua aliança. Você vê lá em Deuteronômio, nas bênçãos e a maldição, você vê Deus suprindo, e até trazendo maldição sobre o seu povo por causa do pecado, mas era uma maldição temporária, não era algo permanente, como juízo, até para afastar aqueles que também não são. E aí, nessa perspectiva, os israelitas reconheciam diariamente a bondade generosa de Deus e davam graças a Deus, desfrutando de uma vida em comunhão com o Senhor. E aí é que vai entrar aquilo que eu falei sobre a respiga e o dízimo. Porque o que acontece na Terra Prometida? Nem tudo é perfeito ali, não podia ser. Porque o escritor de Hebreus vai dizer, a gente espera um descanso ainda. Aquilo era um sinal. As promessas, é interessante que as promessas do Velho Testamento, todas elas são físicas. É a terra, é o povo na terra, são as bênçãos materiais e tal, que apontavam para bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Mas tudo aquilo que ele prometeu para o seu povo, fisicamente, foi concretizado. Até para mostrar, não era perfeito. Até para mostrar que a palavra dele se cumpria. Mas por que não era perfeito?
Por que essas coisas não eram perfeitas? Porque o perfeito haveria de vir. E estava na pessoa de Cristo. E nós aguardamos ainda esse perfeito. Né? Então, você vê aí na Terra Prometida, o que acontece na Terra Prometida? Muitos se tornam escravos. E pessoas indefesas por causa do quê? Das circunstâncias de vida. Órfãos, viúvas, outros porque perdiam seus bens, se vendiam como escravos. E o que acontecia com essa festa das primícias? Qual era a perspectiva dela? Que a abundância de bens deveria alcançar essas pessoas também. Os pobres, os indefesos, os vulneráveis que foram abusados por homens inescrupulosos. Então essas festas primícias também representavam isso. Tinha essa perspectiva. Eu estou recebendo em abundância, então eu vou dar em abundância. Por quê? Porque o Senhor se levantaria para defender essas pessoas da injustiça e esperava que o seu povo fizesse isso também, porque tinham recebido muito, eles estavam recebendo com fartura, então com fartura eles deveriam dar. Lá em Deuteronômio capítulo 10, versos 17 a 20, você vê isso. Deus falando assim: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita subornos, que faz justiça ao órfão, à viúva e ama ao estrangeiro, dando-lhe pão e veste. Amais, pois, o estrangeiro, porque foste estrangeiros na terra do Egito. Então a festa das primícias, ela tinha esse aspecto também. Eu recebi em abundância, eu vou dar em abundância. E se vocês abrirem lá em Deuteronômio capítulo 24, você perceba que Deuteronômio ele vai falar sobre isso e vai chegar lá no capítulo 26, que vai falar sobre a festa das primícias. No meio das festas das primícias você tinha respiga. E o que era a respiga? A respiga era quando você for colher os frutos da terra. O agricultor ia lá, tirava, vamos dizer assim, aquele campo verde, começava a subir aquele amarelinho ali, dos primeiros frutos das espigas, né, de milho. Aí os primeiros frutos, ele tirava e entregava ao sacerdote. E aí a colheita vinha, né? E aí ele ia ceifar o seu campo. E as coisas caíam no chão. Então qual é a tendência? Você ir pegar e colocar dentro do cesto. Eles não podiam fazer isso. Aquilo que tinha caído naturalmente, e você vê ali em Boaz, até mesmo que às vezes caía da cesta, ele deixa deixar para os pobres. Olha o que Deuteronômio 24, 17 a 21 fala. Quem pode ler para mim, por favor? Não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomarás em penhor a roupa da viúva. Lembrar-te-ás de que foste escravo no Egito e de que o Senhor te livrou dali, pelo que te ordeno que faças isso. Quando eu no campo cegares a messe... Só um minuto. Quando é que se cegava a messe? A messe era cegada, ou seja, eles iam colher quando? Nesse período. Período da colheita. Né? Que começava, né? Acho que era no 7º mês. Não sei, já vi aí. Acho que era o 7º mês. Eles começavam a colher. E quando eles começavam a colher o primeiro fruto, o que eles faziam? Opa, vamos colher os primeiros frutos. Festa das primícias. Vamos entregar ao Senhor. E o restante... aí vinha o restante da produção, né? E o milho, o trigo crescendo, e aí eles iam ir e colhiam. Mas a primeira colheita já tinha sido feita e era entregue aos sacerdotes. Aí nesse momento que você está colhendo, o que acontece? Continua lendo. Quando no teu campo cegares a messe, e nele esqueceres um feixe de espigas, não voltarás a tomá-la. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Quando sacudires a tua oliveira, não voltarás a colher o fruto dos ramos. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Quando vindimares a tua vinha, não tornarás a rebuscá-la. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será o restante. Lembrar-te-ás de que foste escravo na terra do Egito.
pelo que te ordeno que faças isso. Ou seja, a lembrança de um período de escravidão, agora num ambiente de abundância, e a oferta da colheita das primícias representava isso, a atitude de gratidão ao Senhor pelo que o Senhor estava dando a eles e o que ia dar, né, deveria fazer com que eles tivessem o quê? Misericórdia e piedade daqueles que já estiveram na mesma situação que eles. Né? E perceba que isso é feito quando? Vamos dizer, esse cerimonial, que não é uma cerimônia, né? Mas esse cerimonial é feito quando? No momento da festa das primícias. A espiga. E é interessante porque lá no capítulo 26, você vê as primícias da terra. Nesse momento, você tem ali a respiga, né? Porque você está colhendo os primeiros frutos. Colheu, entregou. Aí vamos colher o resto. A coisa está nascendo, está brotando. Está caindo no chão, deixa ali. E aí, nesse momento, você tem também o dízimo. O dízimo está associado às festas das primícias. Porque tem o mesmo espírito de misericórdia. Lê para mim aí capítulo 26, do verso 12 ao verso 14. Quando acabares de separar todos os dízimos da tua messe, no ano terceiro, que é o dos dízimos, então os darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas cidades e se fartem. O dízimo é para o quê? É isso que o Senhor Jesus fala? Trazei a casa do tesouro. Por que a casa do tesouro? Porque ele vai, como se diz, ele vai dar isso para alguém. E para quem é? Estrangeiro. Paulo, no Novo Testamento, ele fala que as viúvas sejam contadas e tal, que os presbíteros que presidem que bem, os que pregam a palavra, dobrados honorários em relação a quem? As viúvas. Então, as viúvas, e ali você tem um caráter até ministerial, alguns dizem até que tem um caráter ministerial. Elas recebiam o sustento da igreja. Por quê? Porque elas não podiam se manter, não tinham homens para cuidar delas, elas eram sozinhas. E numa sociedade como sempre foi a nossa, até hoje é assim, apesar de quererem mostrar diferente. Por quê? Porque é o homem que tem que sair para ganhar a vida. Então, as mulheres saem, são exploradas. Elas são exploradas. Isso aí, não tem jeito. É mais difícil, né? A mulher está no ambiente de trabalho. Como muitas dizem, é fora a cidade dos homens e tal, e aquela coisa toda. Entra uma competição. Não tem jeito. Uma mulher sozinha... a gente sabe, não é preconceito, não é machismo, é a realidade, porque Deus criou assim, dessa forma. Então, pessoas que não têm ninguém por si, viúvas, não tinha um homem, aí por isso a família tinha que assumir, os irmãos, os pais, que poderiam assumir, quando não eram velhos, assumiam, porque aí a situação se inverte, é a viúva que toma conta, porque era uma mulher e precisava de apoio, e de sustento. Continua. Dirás perante o Senhor teu Deus: tirei de minha casa que é consagrada, e dei também ao levita, e ao estrangeiro, e ao órfão, e à viúva, segundo todos os teus mandamentos que me tens ordenado. Nada transgredi dos teus mandamentos, nem deles me esqueci. Só um minuto. Ele falou lá nos levitas. Quem eram os levitas? Aqueles que viviam do templo sagrado. Eles não recebem herança em Israel, apesar de receberem uma terra, mas a terra não é deles. É dos irmãos deles. Eles estão lá. E o serviço dele, enquanto os outros estão lá na agricultura e tal, aquela coisa toda, eles estão no serviço do templo. Aí a gente vai ver como o serviço do templo era complicado. A gente vai ver no final lá sobre a expiação, como era complicado. A gente lendo, eu estava lendo aquilo, eu falei, eita, que coisa cansativa, meu amigo. Muito cansativo, muito nos nossos tempos, né? Assim, falar isso, muito pesado, que coisa. Mas por que isso? Por que esse cansaço? Por que esse peso? Para mostrar a santidade de Deus e o pecado do homem. Então ela é cheia de regrinhas, cheia de coisas. A gente vai ver isso quando eu vou falar sobre expiação. Porque
porque apontava para a santidade de Deus. E o homem jamais pode alcançar isso. Né? Então, continua. Dos dízimos não comi no meu luto, e deles nada tirei estando imundo, nem deles dei para a casa de algum morto. Obedeci à voz do Senhor, meu Deus, segundo tudo que me ordenaste, tenho feito. Então, percebam aí, tá? Você tem a festa das primícias. E parece que a gente não sabe dizer ao certo, né? Que se as primícias são uma forma de dízimo, ou o dízimo e as respigas são uma forma de celebração das primícias. Eu acho que é o segundo caso. O autor aqui ele não sabe precisar, mas eu acho que é o segundo caso. Eu acho que o dízimo e as respigas é uma forma de celebração das primícias. Por quê? Porque a primícia era o quê? Era uma atitude de gratidão ao Senhor. E não só de gratidão, e também de fé, sabendo que ele ia prover em abundância aquilo que eles estavam plantando, fazendo. Não é isso que diz no Éden? Então é isso que Deus faz com o seu povo. Deus não permite que a maldição da queda recaia sobre os seus filhos. Por isso que ele fala que jamais viu um justo tenho duas frases, né? Me esqueci a primeira. E aí, por isso também, lá em Provérbios 30, que ele não me deixe nem a fartura, nem a falta. Primícias. Então, fica evidente aqui que essas três festas, ou melhor, essas três celebrações, ou três atos, constituem manifestações de um coração repleto de fé. Bom, a gente falou sobre a festa das primícias, né? Agora eu gostaria de falar o que ela aponta, a aplicação disso tudo. É lógico que eu não disse tudo, e apesar do livro ser pequenininho assim, fininho, você tem outras leituras também, é muito vasto. Eu estava lendo um livro sobre pregando Cristo, no Velho Testamento, Sidney Greidanos. Ele tem vários livros que têm essa mesma perspectiva. Ele diz assim, que na história da igreja você tem esse pensamento sendo evoluído, mas nem sempre, em tudo que acontece, você pode tirar um ponto para Cristo. Né? Celebração da festa das primícias. Qual era o propósito ali? A gratidão de Deus com relação à abundância. Tá? Daquilo que o Senhor provê na nossa vida, as nossas necessidades físicas, né, diárias. Qual era o ponto com relação a isso? Cristo. Ressurreição do Senhor Jesus. Então, você tem ali a atitude de ação de graças, você tem ali aspecto físico na vida de Israel, mas você também tem um aspecto espiritual. E nem tudo que acontecia na festa necessariamente tocava essa realidade, mas apontava toda para ela. Os pontos, nem todos os pontos se tocam. Então, a festa das primícias, agora apontando para Cristo. A festa das primícias representava a redenção. Então, como as outras festas que nós mostramos, né, o sábado, o pães asmos, por mais que tivesse cada um aspecto, né, distinto, elas estão ligadas, né? Pães asmos e Páscoa, sacrifício, a morte, o que a morte de Cristo representava, o sábado girando em torno de todas elas. Então, a festa das primícias apontava por uma redenção mais plena que iria vir em Cristo Jesus. E aí, mais uma vez, a data é bastante significativa. A Páscoa terminava no 14º dia do mês de Nisan. E a festa dos pães asmos era no 15º dia do mês. Cristo foi oferecido e sepultado na véspera dos pães asmos. A Páscoa. Na noite do 15º dia para o 16º dia de Nisan, dava início às festas das primícias, o que nós chamamos hoje de Páscoa. E era o dia que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Ou seja, Jesus ressuscita no dia da festa das primícias.
E essa data, ela não foi acidental. Não era por acaso que Jesus Cristo ressuscitou, né, numa dessas festas judaicas. Por quê? Porque todas elas apontavam para ela, para Cristo, para a sua obra, para a pessoa dele, para aquilo que ele faria, para o que o Senhor Jesus faria por meio da sua igreja. E a ressurreição de Jesus é significativa pelo fato de que Deus planejou de acordo com o calendário comemorativo de Israel estabelecido pelo próprio Deus. Deus estruturou a redenção ali do povo, não apenas para que Jesus permanecesse na sepultura até o terceiro dia, mas especialmente para que Jesus irrompesse do túmulo. Se você for pegar lá Mateus capítulo 12, verso 39 a 41, o Senhor Jesus vai dizer assim, não vou dar nenhum sinal, só o sinal de Jonas. Não foi só a morte do Senhor Jesus que teve um dia marcado, mas tudo que se relacionava a Cristo e a sua igreja, a sua obra, estava relacionado às festas e às datas especificamente. Naquelas datas, se eles tivessem a visão que nós temos hoje, eles iriam esperar a concretização daquelas promessas. E a festa das primícias cai nesse dia, no dia que o Senhor irrompe do túmulo. E essa festa vai definir o quê? O significado da redenção. Não era apenas um milagre depois da morte, mas o início de um novo mundo depois da morte do mundo antigo. Por isso o Senhor Jesus vai e diz aos discípulos as seguintes palavras, lá em Lucas, abram aí, 24, 25 a 27. Então lhe disse, ó nécios, e Lucas 24, 25 a 27. Honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Provavelmente ele mostrou isso, que ele falou dessas festas, ele falou dessas datas, ele falou das representações do Cordeiro, de todas essas coisas. Por quê? Porque Cristo foi largamente pregado no Velho Testamento através dessa. E essa era a perspectiva que eles deveriam ter. E aí você vai perceber que a Bíblia nos mostra o modo e o motivo pelos quais essa realidade constitui o Evangelho, ou seja, as boas novas. As primícias da sepultura. A ressurreição do Senhor Jesus foi as primícias da sepultura física. Você lembra que na festa das primícias, ela trazia uma esperança de nova vida por causa do colher o fruto, é abundância. Então o povo entra na terra do Egito, na terra de Canaã, as primeiras celebrações. Você percebe que nessas primeiras celebrações, ao entrarem na terra prometida, a perspectiva continua sendo essa, mas a perspectiva de quê? É de uma nova vida. Nós saímos do Egito, nós passamos pelo deserto, e agora nós estamos numa nova perspectiva. E esses frutos representavam isso. E era essa nova vida em Cristo que ele representa por meio da ressurreição. Se você abrir lá 1 Coríntios capítulo 15, verso 20, olha a expressão que o apóstolo Paulo usa ligando essa realidade. Não é uma fala assim ocasional ou fortuita. Não, é a ligação direta disso. 1 Coríntios 15, 20. A ressurreição do Senhor Jesus foi as primícias da sepultura física, ou seja, o início, aquele que o agricultor chegava e tirava os primeiros frutos e entregava ao Senhor, é o primeiro de muitos. Então ele tira e, posteriormente a isso, muitos são ressuscitados. Provavelmente, eu posso estar enganado, é por isso que juntamente com o Senhor Jesus, quando ele ressuscita, você tem ali nos evangelhos que 500 pessoas também saíram do túmulo. Já nessa perspectiva, foram ressurretas. A palavra de Deus diz que muitos ressuscitaram e muitos viram esses que ressuscitaram com Cristo Jesus. Quer dizer, é a evidência de uma colheita maior. Olha o que ele fala aqui. Mas de fato, Cristo ressuscitou de entre os mortos, sendo ele, a expressão que ele usa, os primeiros frutos daqueles que morreram em Cristo. Ainda em 1 Coríntios,
o apóstolo Paulo ele reflete sobre a ressurreição de Jesus e conclui, lá dos versos 17 a 20. Olha, ele diz: se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, por quê? Porque ele não por que ele permanece no pecado? Porque não há uma nova vida, né? A morte de Cristo representava o quê? O rompimento, né? É o fermento que estava sendo queimado. Ou seja, nós não temos mais pecado. Ou melhor, o pecado não mais nos condena. Não existe mais pecado para nos condenar. Nós estamos em Cristo Jesus. É uma nova vida em Cristo. Por isso que Paulo fala: e agora vocês são novas criaturas. Mas se Cristo não ressuscita, se não há ressurreição, porque a morte necessariamente deveria levar a essa ressurreição. Tanto quando a gente fala em morte, o cristianismo fala em morte de Cristo, você não pensa na morte pura e simplesmente. Você pensa na ressurreição. Por quê? Porque uma coisa está ligada à outra. E é isso que ele fala. E se não ressuscitou, a morte dele foi em vão. Ele morreu como todo homem, vamos dizer assim, morre, não tem valor algum, morreu, acabou. Não. E a vossa fé é vã, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, olha, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias, os primeiros frutos da ressurreição. Isso aqui é uma notícia maravilhosa para nós que vivemos o quê? Na fragilidade da carne. O que acontece na nossa vida? A morte marca a nossa vida e o nosso mundo. E um dia todos nós vamos ter que encarar esse fim da nossa existência física. E o pior, quando nós estamos caminhando para a sepultura, o que nós fazemos? Derramando lágrimas de tristeza pela perda de entes queridos que a morte levou de nós. A morte dói. A morte consome. Eu sempre digo que a morte é pior para os crentes, para aqueles que ficam do que aqueles que vão. Porque aqueles que vão fecham o olho, quando abre o olho são o Senhor. E nós? Sofrendo a dor da morte, da perda daquela pessoa. Então a morte traz isso. E se a morte é o resultado final de seguir a Deus, a Escritura vai dizer que a fé não tem fundamento nenhum, ela é vazia. E é isso que Paulo vai dizer. Lá em 1 Coríntios capítulo 14, 16 a 19, ele diz assim: e se Cristo... Fiquem aí em Coríntios, que eu vou usar muito agora no final. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação e vã a vossa fé. É 15, 14, não? 15, 14, desculpa. Aí verso 16. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Olha a relação. Ou seja, a ressurreição de Cristo é a certeza da ressurreição de todos os homens que estão nele. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Porque se não há ressurreição, não há perdão de pecados. O pecado não foi morto e condenado em Cristo Jesus. E ainda mais os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas a gente sabe que não é assim. A morte é o resultado judicial do pecado, mas em Cristo o pecado foi o quê? Vencido. E com ele, a morte. E é isso que 1 Coríntios capítulo 11, lá no verso 26, que fala sobre a ceia. Ele vai dizer assim: porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. E aí, fazer aquela ligação que eu fiz anteriormente, lembrar da festa dos pães asmos, em que o fermento era retirado das casas e queimado. O pecado foi destruído na carne em Cristo Jesus. É por isso que Paulo diz que na sua carne Deus condena o pecado. A morte de Cristo é uma morte judicial, porque ele leva sobre nós o nosso pecado, como nós vamos ver lá na expiação.
no dia da expiação, do bode emissário que era mandado para o deserto. Né? E colocava-se a mão na cabeça do bode e confessava-se os pecados, e aquele bode ia embora, levava para bem longe, para o deserto. Né? Com o tempo, às vezes o bode voltava. O que eles faziam? Eles colocavam o bode num precipício, num abismo, ali cair, né? E não ter condições mais de voltar. E isso representa a morte de Cristo. A morte de Cristo representa isso. Na sua carne, Deus condena o pecado, e agora tudo fica para trás. Ressuscita-se numa nova vida. Lá em Efésios capítulo 2, abram aí, verso 4 e 6, a palavra de Deus diz assim: 4 a 6. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Jesus se torna o fermento, e o seu sepultamento é o sepultamento do nosso pecado, acarretando a purificação das nossas vidas. Ou seja, a ressurreição de Cristo foi as primícias da ressurreição do corpo. Ele move os primeiros feixes de uma nova vida e abre o caminho além da morte para aqueles que morrem também em Cristo e também serão ceifados, né? E é uma colheita que vai ser uma colheita extremamente abundante quando as sepulturas forem abertas. É aquela imagem do agricultor, que você sabe que num grande pomar, numa grande plantação, né? Os frutos não nascem na mesma hora, né? Você tem ali, né, num período de tempo, que é o período, né, daquele anual ali, né? Acho que é após a primavera, né? Primavera é a estação. Não entendi. Quando floresce. A gente aqui no Brasil não tem isso, né? Mas em outros países você tem muito bem definido essas estações, né? E aí você tem aquela estação que as flores aparecem, né? A primavera, e parece que no outono, é isso mesmo, né? É no outono que você recolhe os frutos. Então esses primeiros frutos ali, provavelmente ali aparecendo na primavera para o outono, eles eram retirados e oferecidos. Cristo é essa primícia. E aí depois, aqueles que estão em Cristo. E no final, no último dia, essa colheita vai ser abundante. Nós vamos ver isso, porque as sepulturas serão abertas. Por isso que ao longo do tempo, a Igreja de Cristo confessa o quê? A ressurreição. O Credo dos Apóstolos fala nisso, né? Creio na ressurreição do corpo. Eu queria ler aqui uma história que ele conta, tá? No livro, porque o livro ele é cheio de histórias, até para ilustrar, fazer uma ilustração daquilo que ele está falando aqui, histórias reais. Diz assim: Gretchen sofria de esclerose lateral amiotrófica, a doença de Lou Gehrig, uma enfermidade terrível de declínio lento. Gretchen morreu aos poucos, 18 meses entre o diagnóstico e o fim. Sua vida estava ativa e vibrante, se transformou de modo gradual, porém inexorável, em dor, dificuldade de andar e impossibilidade de se movimentar. Por fim, confinada ao seu leito, foi destituída de todos os sinais de vida, exceto uma consciência intensa. Estava cruelmente consciente de tudo que se passava. Em meio a esse processo, seu marido a amou com ternura e cuidou dela com carinho exemplar. Sua morte provocou uma mistura estranha de emoções na comunidade da fé. Sorrimos e rimos quando nos lembramos do seu modo de viver. Sempre cheia de alegria, entristecemos-nos e lamentamos o modo como sua vida chegou ao fim. Era tão frágil e nós tão impotentes para deter o avanço terrível da doença. No funeral, processamos nossa tristeza com lágrimas, apegando-nos firmemente à esperança de nossa fé. Ao proferirmos o credo com vigor e volume, declaramos nossa crença na ressurreição do corpo e na vida eterna.
tivemos a sensação de que, pouco além do som audível de nossas vozes, no norte do Texas, um coro de vozes suaves ecoou nossas palavras. Eram as vozes de nossos avós, de Calvino, Lutero, Agostinho, Anselmo, de Paulo, Pedro, de todos para os quais a ressurreição de Cristo era garantia de outra ressurreição. Quando o culto fúnebre terminou, várias pessoas ficaram no cemitério se abraçando, chorando, dividindo a dor umas com as outras. Passamos tanto tempo em volta do túmulo que o agente funerário chamou Lee em voz baixa, perguntou se poderiam baixar o caixão e acrescentou quase em tom de desculpas: vocês podem ficar se quiserem ver. As pessoas que estavam por perto ficaram chocadas com a ideia de ver o caixão ser baixado da cova. Os costumes dos norte-americanos em relação a funerais mudaram drasticamente. A realidade austera da cova parece não combinar com a grama artificial que esconde os montes de terra ou com um caixão de madeira nobre forrado de seda que parece quase confortável, selado hermeticamente, uma tentativa inútil de conter a decomposição que cedo ou tarde penetrará suas paredes. O marido de Gretchen, porém, não estava preocupado com a etiqueta fúnebre. Era movido pela fé. Sem hesitar, respondeu o agente funerário em voz baixa: porém, filha, vamos ficar. A multidão silenciosa se aproximou do retângulo perfeito e observou em silêncio enquanto o corpo de Gretchen era baixado ao solo. Alguns punhados de terra quebraram o silêncio ao virem de encontro a tampa do caixão. Lee pigarreou, enxugou as lágrimas, me abraçou e disse em voz firme e alta o suficiente para todos ouvirem: agora vamos tomar um café. Uma dessas senhoras presentes suspirou, espantada com o que, a seu ver, foi uma expressão de insensibilidade. Para mim, porém, as palavras de Lee não foram uma demonstração de indiferença, mas sim de uma profissão de fé. Lee acreditava na ressurreição dos mortos. Acreditava que, de fato, que a morte não era o fim para sua esposa e não seria para ele. Afinal, Jesus o Messias foi ressuscitado entre os mortos como as primícias dos que dormem. Mas essas primícias dos que dormem não representavam, ou seja, a festa das primícias não parava por aí. Por quê? Porque a ressurreição de Cristo não representava só isso. Mas a ressurreição de Cristo representava também as primícias de um novo mundo. A ressurreição de Jesus dá início a algo maior do que a vida depois da morte. Abram aí 1 Coríntios capítulo 15, verso 45. Jesus aqui ele é chamado de o último Adão. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 15, verso 45. Pois assim está escrito: o primeiro Adão, homem Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro espiritual, e sim natural, e depois o espiritual. A cruz de Cristo, ela marca a morte do mundo do primeiro Adão, sujeito ao poder do quê? Da morte, desde a queda por causa do pecado. Não só Adão, mas é o seu mundo, aquilo que representa. Então, percebam que no pecado de Adão, o mundo foi afetado. Então, na justificação ou na a transformação de todas as coisas, ou seja, do homem, na ressurreição do corpo, ou na ressurreição de Cristo, você tem o quê? Como consequência, as primícias de um novo mundo. Porque o pecado de Adão deu início à destruição, à desgraça desse mundo. O mundo começa a sofrer, começa a se desgastar, cardos e abrolhos começam a aparecer. O pecado, a dor, a morte. Restaurando esse homem, com ele se restaura todas as coisas. É o início do novo mundo, um novo céu e uma nova terra. Por isso que Paulo, lá em Romanos 8, verso 22, ele diz assim: porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E ele diz que ela não geme e suporta por si mesmo, se vocês lerem o texto. Mas por causa de quem? De outro, de Adão. A primeira criação estava sujeita à vaidade por causa da queda, do pecado de Adão, e as consequências desse pecado foram o quê? Foram cósmicas. Toda a criação, por causa disso, geme e suporta angústias até agora. Mas a morte do segundo Adão, que é Cristo, trouxe esperança para a própria criação. O velho mundo de frustrações, no qual o solo é cheio de ervas daninhas, que nós vimos lá no Éden. A água e o ar são contaminados
pela poluição, as células agora sofrem esclerose múltipla ou câncer. Essas coisas estão chegando ao fim. Por quê? Por causa da ressurreição de Cristo, por causa da redenção de todas as coisas. Percebam aí, na festa da primícia, a abundância da terra. E o que a primícia representa? A ressurreição de Cristo. E com ele a ressurreição do seu povo. E com isso, consequentemente, a criação. Olha o que Paulo fala ainda em Romanos capítulo 8, verso 18 a 21. Estou chegando ao final, tá? Mais 10 minutinhos, acho que 15 minutos a gente encerra. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro e da corrupção para a liberdade das glórias dos filhos de Deus. O poder da ressurreição de Cristo destruiu o pecado e ao ressuscitar, o que ele faz? Ele conquista. Ele conquista todas as coisas. Ele conquista a morte. Mas não para por aí. A cruz e a ressurreição foram as primícias, o início de uma nova colheita, de uma colheita maior. O evangelho do Cristo ressurreto está produzindo o quê? Colônias de nova vida. E essas colônias de nova vida têm se espalhado. Outro aspecto da ressurreição. E essas colônias de nova vida, como Paulo vai dizer, que nós ressuscitamos em Cristo, são provas de que o novo céu e a nova terra estão irrompendo nesse mundo. Percebam como todas essas coisas estão ligadas. O homem está ligado à terra. Então, ao redimir o homem, a trazer redenção ao homem, consequentemente, toda a criação ela é redimida. E aí nós temos um novo céu e uma nova terra. E esse novo céu e essa nova terra são reais. Por quê? Porque os habitantes desse novo mundo já se manifestam, já foram colhidos, já se tem essa colheita. Olha que interessante, lá em Apocalipse capítulo 21, verso 1, João chama de Nova Jerusalém, noiva adornada para o seu esposo, e a esposa do Cordeiro, se referindo ao quê? Não está se referindo ao céu, mas à igreja. E percebam como essas coisas estão ligadas. João descreve a igreja apresentada como Deus a ver pela lente do Messias, morta pelos seus pecados por causa da cruz de Cristo, santificada por causa de seu sepultamento e trazida de volta dos mortos para uma nova vida por causa da ressurreição. Por isso Paulo fala: e se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. A certeza da ressurreição de Cristo. E essa ressurreição demonstrada pela nossa nova criação nos dá a certeza de um novo mundo. E que novo mundo é esse? Composto por nós, pela Nova Jerusalém, os santos. Um mundo redimido, porque o homem foi redimido. E aí, quando ele nesse livro ele diz assim, quando nós nos referimos a uma nova criatura, nós não nos referimos ao indivíduo somente, mas devemos pensar numa nova criação, porque essas coisas estão diretamente ligadas. Então, no novo mundo que Deus recriou e dá início com Cristo, e nós que estamos nele, em Cristo Jesus, estamos incluídos nesse mundo. Olha o que Apocalipse capítulo 21, verso 5 vai dizer. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E aí nós temos os cristãos como primícias. Aqueles que seguem a Cristo são as primícias.
E a vida do crente já produz essa colheita. Nós já fazemos parte de um novo mundo. A Escritura vai dizer que nós não somos cidadãos daqui, somos cidadãos desse novo mundo, que ele chama de céus. E nós somos movidos pelos impulsos desse novo mundo. Não mais marcados pelo pecado, pela raiva, pela malícia, pela violência, pela cobiça, pela concupiscência. Não mais marcados por uma colheita da carne. Antes, o que acontece? As nossas vidas, elas revelam o início de uma transformação autêntica. Por quê? Porque somos fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, fidelidade. E os que estão em Cristo, já diz o apóstolo Paulo, crucificaram a carne com as suas paixões e as suas concupiscências. E ainda há mais por vir. Um dia que aquilo que se iniciou com a ressurreição de Cristo começou a produzir fruto em nós, vai renovar todas as coisas. É uma colheita abundante, muito além de todo o entendimento. E o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, ele se enche de empolgação ao pensar nessa expectativa. Ele diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Essa é a colheita quando completada. Ela vai trazer transformação em todas as dimensões da vida. Uma redenção em grande escala. E nós somos as primícias disso. Esse novo mundo já se manifesta em nós, como crentes. Por isso que a palavra de Deus diz que nós não somos cidadãos desse mundo. Mas tem um outro aspecto também das primícias. A primícia do nosso testemunho. Havia dois lados das festas das primícias. Um era a celebração de gratidão. Do outro era a celebração que demonstrava um aspecto melancólico. Por quê? Porque lembrava Israel que desde da glória nem tudo estava em ordem. É engraçado essa perspectiva, né? E ela sempre tem essa perspectiva. A Bíblia sempre tem essa perspectiva. Às vezes a gente não consegue olhar e ver isso. A festa das primícias mostrava que existia alguma coisa errada. E as leis da respiga e as prescrições do dízimo apontavam para essa direção. Por um lado, a abundância, a perspectiva futura, e aí a respiga de você deixar o dízimo, de você oferecer para os levitas, para aquelas pessoas que tinham necessidade, diziam o quê? Apontavam para esse aspecto melancólico. Ou seja, nós não estamos no céu. Nós não estamos nessa nova, apesar de representar essa nova, nós não estamos nesse novo mundo. E aí Israel devia olhar e desejar o futuro. A direção de um novo dia. E por meio dessas ofertas generosas, reconhecer a carência dos necessitados e das pessoas indefesas. E a ressurreição também ressoa nesses dois tons. Por um lado, permite que os cristãos experimentem e, portanto, percebam e celebrem já no presente as dádivas graciosas do Espírito Santo, que nos dá tranquilidade, nos faz estar seguros, confortáveis diante das promessas de Deus. E, por outro lado, a ressurreição de Cristo antevê, anseia e se esforça por uma colheita mais plena de redenção, porque ainda estamos nesse mundo. Há um longo caminho a percorrer até que o Senhor complete a sua obra. E você ouviu o apóstolo Paulo, né, falando assim para a igreja, para os filipenses: eu sei que aquele que começou a obra em vocês vai terminar. Por quê? Porque ela não está completa. Nesse mundo nós estamos caminhando, já dando frutos, já mostrando que nós estamos numa outra perspectiva e levando que a semente de uma nova vida que está sendo semeada entre as pessoas, entre os homens, por meio da ação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Abra aí Romanos capítulo 16, verso 5. Em 1 Coríntios capítulo 15, verso 16. 16, verso 15, desculpa. Alguém pode ler um e outro texto? Romanos 16, 5 e 1 Coríntios 16, 15. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai o Espédito,
meu amado, que é as primícias da asa em Cristo. As primícias da asa em Cristo. 1 Coríntios 16, 15. De novo? E agora, irmãos, eu vos peço o seguinte: sabeis que a casa de Estéfanas são as primícias de Acaia e que se consagraram ao serviço dos santos. Olha a expressão que ele usa, primícias. E por que ele fala isso? Porque eles são os primeiros frutos onde eles estão. Né? E Paulo, entendia que esse novo mundo havia se iniciado com a ressurreição de Cristo e esses primeiros frutos estão sendo trazidos, mas uma colheita mais plena vai se propagar no meio do povo de Deus. Esses eram os primeiros de uma colheita abundante que viria depois naquela região. São os primeiros feixes e a colheita maior se daria por meio da obra do Evangelho transmitida por servos como eles. As primícias da Caia, né? Daquela região. As primícias, quer dizer, são os frutos decorrentes da festa de Pães Asmos e da festa da Páscoa, a festa das primícias. E nós somos essas primícias. Né? E isso iniciou-se em quem? Em Cristo. E essa festa apontava para isso. Para esse futuro que chegaria, nós hoje como igreja, aí vai entrar a próxima festa, que é o Pentecoste. Nós, a igreja de hoje, já somos esse fruto, mas estamos aguardando uma outra colheita. Por isso que o apóstolo Paulo fala, colhe-se corrupção em corrupção. Por isso que ele fala sobre isso. Porque essa colheita que nós estamos aguardando, já se iniciou em nós. E que aponta para um novo mundo. Toda vez que uma pessoa se converte, uma pessoa vem a Cristo, é fruto dessa obra, daquilo que Cristo fez, da sua ressurreição. E essa ressurreição, que é espiritual, ela vai apontar para uma ressurreição física, que também é espiritual, mas que é incorruptível. E que essa ressurreição e que essas primícias apontam para a primícia de um novo mundo. Porque a restauração da terra está relacionada à restauração do homem. É uma coisa que você vê muito clara lá no Éden. O homem pecou, a terra sofreu. O homem foi restaurado, a terra é restaurada. Vamos orar? Vou pedir para o Lucas orar para a gente.